Então essa deslealdade, essa traição fez com que o deslocamento de todo o centro do Congresso fosse para a derrota dela. Por que eu estou dizendo isso? É porque a gente sustentou aqui uma aliança exatamente para isso não acontecer em determinado momento. A esquerda sozinha, às vezes, ela não tem força, ela é minoria dentro da Câmara, dentro do Senado. Então, às vezes a aliança, num determinado contexto, ela é importante ser feita. O que nunca faltou a nós foi a crítica, né, ao processo, e cada vez maior. Eu fui secretário de Cultura no primeiro ano do governo dele. Então, essa crítica não faltou. 2012 era um momento em que Dilma, quer dizer, ele apoiou a eleição da Dilma em 10 e faria a reeleição em 14. E nós bancamos esse preço nacional, que foi duro, mas não tivemos que bancar. Então, em determinados contextos, a aliança é necessária, só que eu acho que esse ciclo acabou. Né? Esse ciclo acabou e a esquerda acabou ficando sem identidade no Rio, ficou diluída no processo. Né? Então eu acho que a gente precisava agora, mais do que nunca, repor esse posicionamento, gerar protagonismo político para falar o que é um projeto de uma esquerda que sonha, que fala, mas que também realiza. E essa é a visão da gente fazer o trabalho. É claro que agora, se a Dilma voltasse, ela ia ter que reconsiderar todas as alianças, reconsiderar alguns projetos, a governabilidade. Tem determinados ciclos que ensinam a gente também. E a gente precisa aprender com eles e não repetir os erros, principalmente o Michel Temer na vice, né? Ou o Michel Temer articulador político do governo. Imagina, em determinado momento, você, mas o que é isso, né? Esse cara vai na contra, estava na cara, né? Mas foi a tentativa de consertar e acabou piorando. E o urso, o Michel Temer, fez o que fez. Aliás, eu não consigo nem olhar para ele, se vocês querem saber, é muito difícil. Em relação à pergunta do Gabriel, que é a integração com a metrópole, né, que ele perguntou, foi o que eu disse antes, é necessário se criar consórcios metropolitanos nessas áreas, principalmente desses 5 fluxos de transporte, de saúde. Cheguei ontem no Salgado Filho, gente de Nova Iguaçu internada, gente de Niterói internada, de São Gonçalo internada. Porque é isso, né? O Rio de Janeiro oferece mais serviços, mais leitos, mais... Bem, todo mundo, até porque Nova Iguaçu, a saúde é um desastre hoje, né? Aliás, sempre foi, nunca conseguiu resolver. Então é necessário que nesses fluxos de trabalho, segurança, meio ambiente, saúde e... Qual foi o outro que eu falei? Mobilidade urbana, tenha os consórcios metropolitanos. Exatamente para ver isso. Vamos licitar mais linhas do Rio, linhas de fora, como é que a gente tira o monopólio. Mas isso é uma discussão de metrópole, que a gente precisa construir a possibilidade dos fóruns para resolver questões que se vinculam, né, à vida das pessoas que estão em cidades muito próximas. Petrópolis aqui é muito perto, muito perto. Aliás, a metrópole do Rio é toda muito perto. É uma cidade grande, mas é um estado muito pequeno, 70% da região metropolitana. Então é necessária essa solução. Né? Em relação à pergunta que você fez sobre a Carmen Miguel, sinceramente eu não quero ser irônica, mas eu tive que ir na internet para saber quem era. Eu não sei como era o rosto dela, não sabia. Uma pessoa que eu nunca vi no mundo político, não sei nem que diálogo fazer, porque a pessoa da FGV vive mais em São Paulo do que no Rio, e pelo menos assim, o pessoal que procura a assessoria dela para ela fazer os debates, ela está em São Paulo, pelo menos foi a informação que eu tive. Então eu de fato não sei quem é. O Partido Novo é um partido ligado ao Constantino, um partido conservador, ultraliberal. Óbvio que ela vai ser contra a cota, vai ser contra isso tudo que a gente defende. O diálogo vai ser dar um debate. Não tem o que construir com ela. Né? São posições antagônicas. Imagino, que eu nunca ouvi ela falar também, a ouvi falar. Posição antagônica. O Fábio pergunta sobre 2008, segundo turno. Vocês olham hoje, Gabeira, a gente já olha há muito tempo. E já conhece as posições dele há muito tempo, inclusive dentro do Congresso Nacional. Naquele momento era a mesma coisa, polarizou César Maia com o Gabeira de um lado, o campo de oposição ao nosso campo, e o Eduardo Paes com um grupo importante de esquerda e de forças no Rio. Então a opção foi feita assim, eu acho que o Gabeira mostrou que nós estávamos certos naquele momento. Em relação ao Uber Táxi, eu tenho dito aos taxistas o seguinte, com muita franqueza também, porque ele não pode fazer um discurso que agrada e ser mentiroso. O taxista ele precisa de um benefício, qual é? Não pode dar licença para as empresas. As autonomias têm que ser dadas aos taxistas. Exatamente para evitar essa superexploração do taxista. O cara, depois que paga a empresa, que paga o combustível, que paga a diária, aí é que ele vai levar algum para casa. Às vezes não leva nada.
Então, você tem que ser proibida de colocar autonomia. Tem empresas com 300, 600 autonomias. Eles subempregam o taxista. Isso tem que ser proibido. A prefeitura tem que dar autonomia para o taxista, não para as empresas. Em relação ao Uber, é regulamentar mesmo. Isso é irreversível. É um aplicativo, ele está aí, as pessoas usam, a juventude em particular usa muito, que é muito mais barato. E nós precisamos fazer uma regulação. Eu peguei o decreto, inclusive, que existiu no Espírito Santo, que existiu em São Paulo e tal, para a gente ver como eles fizeram, que precisa ser regulamentado, controlado, fiscalizado, criar critério, para evitar também uma disputa tão desleal no mercado. Agora, tanto o táxi precisa arrumar a sua vida, como o Uber precisa ser regulamentado. Eu não vou proibir o Uber, como alguns aí estão defendendo, não vou fazer. Né? Em relação às crises do Estado, do município, que foi perguntado pelo Paulo César, e como fazer, de fato o Estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro têm uma base produtiva oca. É claro que o rebaixamento do preço do petróleo é um problema para o Estado, mas não é a causa fundamental da crise. Não é. Aqui foi falta de planejamento, dívida mal renegociada e uma base produtiva arrecadatória absolutamente vazia. Mas o setor naval, a principal indústria daqui, fechou. Acabou, todo mundo na rua, todo mundo desempregado, ou seja, não há uma base. Aqui tem indústria de transformação, tem polo farmoquímico, tem cadeia de serviço, tem cadeia de produção e que não apostaram. E como a cidade também não olha para essa questão do emprego e da arrecadação. O que resolve a economia, gente, é desenvolvimento e arrecadação, renda das pessoas. Isso aí foi muito pouco visto, muito pouco olhado. Então a crise do Estado é real, ela existe. Aliás, o Dornelles decretou a falência, vai pegar 3 bilhões para a segurança, agora diz que vai decretar de novo a falência. Né? São, de fato, uns incompetentes, que estava tudo ótimo, beleza, logo depois veio a crise. A prefeitura agora também está dizendo que está tudo ótimo, beleza, e não está coisa nenhuma. Há uma dívida que precisa ser apurada, há uma previdência falida e há uma situação ali que nós vamos precisar apurar, até para entender. Agora, como é que cumpre isso? Tem menos dinheiro, prioridade é o que vai valer. Então, é assim que tem que fazer. Em relação ao transporte alternativo, que a Tatiane perguntou, o que falta é também regulamentação e licitação. E tem que ver a área. Por exemplo, você tem o BRT no lugar, né? Tem mudança de itinerário que precisa ser resolvida, nós temos que enfrentar isso. E tem muitas linhas de bairro que o transporte alternativo é que alimenta. Então, se eu não tenho o transporte alternativo, para o cara chegar do bairro dele, no ponto do ônibus ou na estação de trem ou do metrô, ele não tem como ir. Né? Então, o transporte alternativo é um transporte, que é complementar, não é principal. Como o ônibus devia ser complementar, não devia ser o principal, no mundo inteiro, o ônibus é complementar, não é o principal é trilho. E esse transporte complementar que a gente tem aqui, ele precisa ser regulado, licitado, para não ter comandos que a gente não concorda, né, que são comandos existentes no Rio, milícias, etc. E você fazer a licitação para fazer a alimentação das vias principais com o chamado transporte alternativo. Eu moro em Santa Teresa, o seu transporte ali é uma barra. Ou você sobe de moto, arruma uma Kombi lá meio arrebentada para subir. Micro-ônibus são linhas esparsas, que não tem mesmo. Onde não tem o bonde, e o bonde ficou 6 anos sem funcionar, pelo assassino de Santa Teresa, Júlio Lopes Sérgio Cabral, né? Mas mesmo o bonde não chega no bairro inteiro. Então é necessário regulamentar e licitar transporte alternativo, e isso é correto. Em relação ao PCdoB, eu tenho 35 anos de partido, então estou sempre no mesmo lugar, e é aqui que eu vou ficar, né? Então não há esse risco, não deixei de defender a linha do partido. O material, na verdade, era para botar o nome da coligação, está aqui, PCdoB e PT, mas está pequenininho. De fato, podia ser maior, não foi uma coisa proposital. E nem tirar o vermelho foi uma questão. Até hoje eu falei que essa faixa aqui ser vermelha. É porque, como eu sou a única mulher real da disputa, a gente achou que essa cor dava um diferencial, que é uma agenda que o movimento feminista sempre usou. Não há aqui nenhum esconderijo em relação nem ao partido, nem às nossas cores. O Matheus pergunta sobre a continuidade das obras em relação com os governos. Olha, o que foi feito, está feito. Né? BRT, não vou ser contra BRT, ponto BRT, nada disso. Só que precisamos amplificar o modal de transporte num outro modelo, né? E fazer uma relação administrativa com os governos. Imagina com o Temer também, que coisa horrorosa. Né? Mas nós vamos ter que fazer. Prefeito eleito tem que ser nacional com os outros níveis de governo.
buscar dinheiro, buscar os programas, vai ter que cumprir. Vai ter que fazer acontecer e estimular. Eu só acho que se eu fosse a prefeita no momento da Olimpíada, eu não teria feito essa concepção de projeto de legado. Principalmente no campo que se submeteu à especulação. Porto Maravilha, se andar 2 ruas para trás, você vai ver o abandono. Não é a orla. Não tem habitação popular. Aquela ilha pura lá na Barra, que é apartamento de 1 milhão. Como é que você faz um legado que não bota povo dentro dele? O centro do Rio precisa ter moradia, gente. Não precisa nem pegar transporte para ir trabalhar. E tem que levar trabalho para a Zona Oeste, porque é impossível que Santa Cruz inteira, Campo Grande inteira, tenha que trabalhar no centro do Rio. Essa cidade pode ter vários centros culturais, centros de trabalho, centros comerciais. Precisa todo mundo vir para o centro. Não precisa ser impedido de vir, não precisa pegar um trem todo dia para vir trabalhar. Você tem que levar trabalho para lá e fazer o adensamento do centro. Isso aí você vai ouvir de todos os candidatos. Por quê? Porque isso é o mundo. Barcelona é o melhor exemplo de resultado olímpico, né, de legado. Porque, de fato, fez um planejamento urbano, e eu fui lá conhecer, realmente é sensacional. Como eles usaram a geometria da cidade, como eles trabalharam o desenvolvimento urbano, a mobilidade em torno da habitação, né, em torno do desejo, da necessidade de adensar as áreas de infraestrutura. Aqui é o seguinte, a especulação anda lá para Ilha Pura e a prefeitura sai correndo atrás, para botar saneamento, estrutura, não existe isso. O comando tem que ser público, tem que adensar áreas de estruturação. Em relação a favelas e UPPs, que ele perguntou lá atrás, de fato, favela nunca foi prioridade desses ciclos de governo, nem César Maia, nem Conde, nem, mesmo tendo favela bairro, foi um projeto que se esgotou, o Rio Cidade mais ainda, e hoje em dia não se trabalha de fato com as favelas para mudar a sua estrutura. E as UPPs você tem absoluta razão. O PP foi uma experiência desastrosa. Ela iniciou com uma visão de ocupação territorial na disputa com a ocupação e o comando do tráfico. O tráfico nunca acabou. Favela nenhuma, as bocas todas ficaram lá. O que diminuiu foi a visibilidade das armas, daqui voltou tudo, você anda em qualquer favela hoje, está todo mundo armado, com tudo na mão, né? Porque eles perderam a autoridade total. Não só porque mandaram para lá um monte de policial despreparado, jovem também, né? E começou pobre, policial pobre, batendo em pobre, galera tomando tapa na cara, assediando menina, alguma parte eles se envolveram com crime, com a milícia ou com o tráfico, ainda passaram a fazer torturas, que deu no caso Amarildo, que todo mundo acompanhou, que até hoje, né, cadê o Amarildo, né? E esse processo todo levou a um desastre total, essa experiência, né? Primeiro que entra uma UPP só com a polícia, né, e você não entra, não é o UPP social que eu chamo, não entra com a vida, com a dignidade da vida da favela, com urbanização, com habitação, com alternativa, com cultura, com tudo que precisa entrar. Então, esse é o papel da prefeitura que não foi cumprido, que deveria ter sido, e eu concordo com você. Eu conversei com uma especialista em trabalho de violência, segurança e favela, e ela me deu os dados assim. Até hoje você tem 10 adolescentes mortos por dia no Brasil. Por dia, gente. Olha, eu fico pensando, a gente faz ato contra o atentado em Orlando, a gente se movimenta contra o atentado no aeroporto de Istambul, a gente se desespera com aquele menino refugiado na praia que foi encontrado morto, a gente se desespera com a Palestina, a gente se desespera com o atentado em Nice. Nós temos um acidente aéreo semanal no Brasil e parece que normal. 10 jovens são mortos, 15 mulheres são assassinadas por dia pelo fato de serem mulheres, que é o feminicídio. E parece, não é comigo, porque como está muito perto, é melhor não tomar conta porque eu vou ter que me envolver, né? Então essas coisas, nós não podemos naturalizar isso não, nós temos que nos insurgir contra isso e trabalhar para que essa estatística de fato seja minorada. É muito difícil notar mulheres negras hoje no Rio chorando a morte de seus filhos, que é o que mais tem. Então assim, nós precisamos enfrentar isso não o quê? Alternativa, cultura de paz, né? Tratando essa guerra às drogas, é uma guerra que não deu certo, como ela está sendo feita. Então, nós precisamos, de fato, encarar de outra forma esse processo e criar uma outra visão de cidade, uma outra alternativa. Burocracia, Felipe, você falou, eu achei essa pergunta sensacional, porque eu tenho dito nos lugares que o Rio professor Geraldo, é o Rio das etapas, dos carimbos. Você ainda tem papel, carimbo, e cada coisa que você vai fazer são 200 autorizações, cada uma etapa, cada uma taxa,
E vocês não imaginam que isso é por acaso, né? Em muitos lugares aí, as denúncias de propina para passar na frente, para acelerar. Esse é o etapismo que vem desde Chagas Freitas, no Rio de Janeiro. Uma cultura da etapa do fiscal e da taxa. Poxa, com tecnologia, sinceramente, você tem que ter um balcão único. Licença de alvará, fechar a empresa, autorização para botar um circo na praça, para botar uma atividade cultural na praça. Hoje eu quero fazer um circo, ele tem que pedir autorização à PM, ao bombeiro, à ordem pública, à prefeitura. Aí ele troca o circo de praça e tem que pedir tudo de novo. Na mesma cidade, a mesma atividade. Então isso é um absurdo. Então aqui nós temos que ultrapassar a cultura da etapa e do carimbo. Nós temos que ir para a tecnologia digital, tudo informatizado, tudo rápido e balcão único para favorecer a vida dos novos empreendedores, jovens, velhos ou pais de família já que precisam trabalhar, né? Aqui a questão curricular já falei, Pedro falou da Olimpíada, eu também falei, mas ele pergunta de contas e legado. Conta, de fato, a gente tem os números já, né? Nós temos os números que mostram que dos 39 bilhões, 28 foram bancados pelo governo federal. E, lamentavelmente, durante todas as entrevistas, o prefeito em nenhum momento registrou o papel do governo, só falou do mercado, né? E os outros 10 bilhões são financiamentos do governo federal, que são CEPACs, etc., que vão ser repostos. Então, o dinheiro da prefeitura, acho que pode ter passado muito para o Estado de 1 a 2 bilhões. Eu tenho essa tabela, tudo, mas eu não tenho de cabeça aqui. Né? Mas, assim, como isso fica nas contas e nas dívidas, isso nós vamos ter que auditar. Eles não falam. Se você entrar no site da prefeitura hoje, a última utilização é março de 2014. Então eu não sei, não tem transparência nenhuma, não tem como a gente apurar. Eu já entrei várias vezes em várias áreas e março de 2014, Valdec. Então não há transparência de dados, a gente tem muita dificuldade de apurar. Reinaldo perguntou do anti-LGBT, eu já respondi, e eu queria finalizar para vocês dizendo o seguinte: primeiro agradecer, professor, agradecer a vocês essa possibilidade de conversa, dizer a vocês que essa campanha é muito curtinha e muito sem dinheiro também. Então nós temos lá o nosso... Nós começamos em R$20 a contribuição. Quem puder, doe.sigajandira.com.br. E além disso, dizer o seguinte: nós acreditamos, diferente de 2004, quando eu fui candidato, eu sabia que eu não ia ganhar a eleição. Porque ali todas as pesquisas apontavam a continuidade de César Maia. Então ali era uma marcação de posição. Eu não sinto isso hoje. Acho que hoje nós temos uma real chance potencial de ir para o segundo turno, e é com ela que eu conto. O Lula vem na nossa campanha. Nós vamos trabalhar, inclusive, a valorização do que a gente conseguiu realizar. Nós vamos disputar o voto de opinião, vamos disputar o voto da área popular. E eu, pelo menos, sinto esse potencial de chegar ao segundo turno. O chamado eleitor de esquerda não é eleitor militante. Ele, quando que tiver na esquerda na frente, o voto vai. O voto útil se dará na esquerda a partir de quem estiver na frente. E nós vamos disputar essa eleição com muito vigor e com muita dedicação. E acho importante que vocês também tenham um olhar para a Câmara de Vereadores. Alguém aqui falou da Câmara, aqui nós temos a Vivi, tem aqui o Mitan, tem candidatos da coligação, e eu acho que é importante levar a prefeita e levar a chapa proporcional, para a gente ter diálogo, interlocução e base na Câmara de Vereadores. Isso é muito importante que a gente trabalhe as duas coisas em conjunto para viabilizar uma Câmara minimamente estruturada pelo nosso campo para ter diálogo e sustentação. No mais, gente, é pedir o voto, né? Candidato que não pede voto não ganha. Então, 65 é o número. Eu espero que, de fato, pelo menos, se não a maioria, mas que pelo menos parte desse auditório nos ajude a chegar no segundo turno. E chegando lá, esse é o desafio. Chegou lá, meu amigo, acho que não tem como perder a eleição. E nós podemos ter a primeira mulher prefeita da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada a vocês. Eu vou encerrar, então, agradecendo a candidata Julia Fegali, lembrando a vocês que todo esse projeto que nós estamos trazendo para cá, com os candidatos, todos, de cabo a rabo, é feito pelos alunos. Eu só estou aqui no microfone. Todo o resto, taxa, PPP, centro de pesquisa,
e com os professores liberando os alunos. Então, vocês são os protagonistas desse espetáculo de civilidade que nós estamos dando aqui da cidadania. Obrigado. Ainda ganhei certificado. Convidada.